A paz do Senhor Jesus, bom dia, que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Nós vamos aprender nesta manhã sobre derrubando os gigantes e vai ser algo maravilhoso da parte de Deus para as nossas vidas. Vejamos então o texto que nós vamos aqui fazer a introdução, que está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, e você pode acompanhar comigo aqui a leitura na sua telinha, tá bom? Está escrito assim: Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós vamos fazer algumas divisões para a gente ter uma melhor compreensão aqui um pouquinho da vida de Davi até ele chegar no gigante, tá bom? Nós vamos ver o seu chamado, depois a dedicação, depois ele diante da afronta e o desafio e a sua coragem e por fim o combate final. Vejamos então o chamado, como que aconteceu o chamado de Davi, que está no capítulo anterior, no versículo 11, que diz: Disse mais Samuel a Jessé: São estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Aqui é um episódio onde Davi ele foi ungido e separado para assumir o trono de Israel. E é interessante nós vermos que Davi já tinha uma estrutura, uma vida com Deus, uma história. Quando Davi estava conversando com Saul, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que Davi ali falando com Saul, ele vai mostrar que ele enfrentava leão, urso, bestas feras, mostrando então que ele já tinha um momento de guerra, um momento de treinamento. Davi mostra isso para Saul. E quando então nós vemos aqui esse chamado, nós já podemos colocar na prática, na nossa vida diária, que quando somos chamados, assim como Davi, nós já estamos tendo uma experiência, nós já estamos lutando algumas guerras que vai nos preparar para a gente enfrentar o gigante. Então não é do nada nós vamos derrubar gigantes, não. Existe uma história, existe um lugar de treinamento em que Deus nos leva para que a gente então possa ir treinando as nossas miras e assim indo adquirindo experiências para enfrentar e ter fé quando o gigante chegar, assim como aconteceu aqui com Davi. Ok? Então, em segundo lugar, era a sua dedicação. Veja que ele, aqui no capítulo de número 16, versículo de número 19 e 21, está escrito: Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então Saul manda os seus mensageiros ir na casa de Jessé para chamar Davi à sua presença. E é interessante, o que ele fala é que eu quero aquele que está com as ovelhas. E no versículo 21 está escrito: Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Davi, ele tem essa dedicação do cuidado com as ovelhas. Então, o momento todo a Bíblia vai mostrando Davi cuidando das ovelhas. Um pouco mais além, nós vemos Davi ali discutindo com seus irmãos, e os seus irmãos vão dizer para ele: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Então Davi ele era dedicado, e uma coisa que nós devemos já colocar em prática também aqui, é essa dedicação naquilo que Deus já nos deu. O que foi que Deus já deu para você? A sua família, o seu trabalho, o ministério na igreja. Tudo isso que Deus nos dá deve ter de nós essa dedicação, ainda que seja algo que a gente olha e diz: mas isso aqui parece que não é visto, não é aplaudido. Mas são estas coisas que nos ensinam a ser melhor. Se Davi não fosse pastor de ovelhas, o Salmo de número 23 não teria a profundidade e a exatidão e a inspiração que Davi escreveu aquele Salmo. Não é verdade? Então nós vemos que tudo é um preparo, que tudo que Deus faz nas nossas vidas é para nos preparar e para nos lapidar. E então Davi ele vai estar diante da afronta. Aonde ele vai dizer isso? No capítulo de número 16 e 17 que estamos lendo, no capítulo 17, versículo 20 em especial, está escrito assim: Davi então se levantou de madrugada e deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu
como Jessé lhe ordenara, e chegou ao arraial, quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e dava gritos de guerras. Ou seja, Davi ele chega nesse momento em que o Golias, que é o gigante, ele está afrontando Israel. E Davi então começa a notar aquilo e a ter uma visão aguçada daquela situação e ver que os seus companheiros ali de guerra, porque Davi agora já era escudeiro de Saul, vendo ali os seus companheiros de guerra, viu que eles estavam com medo. E então ele se propõe a guerrear, ele se coloca à disposição da batalha. E nós vemos isso no versículo de número 24, que diz: e todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. E Davi disse a Saul, versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. E nós vemos então esta ação de Davi em se colocar: eu quero guerrear. Está todo mundo com medo, mas eu vou. Está todo mundo amedrontado, mas o teu servo está aqui. E então ele vai contar a experiência. Porque quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, eu já enfrentei desafios, imensos desafios, que me prepararam para este momento. E vocês sabem que Saul então tenta colocar as suas armaduras em Davi. Davi não gosta das armaduras, porque cada um luta com aquilo que Deus deu. Não adianta a gente tentar copiar ninguém, a gente deve ser a gente mesmo, nessa ideia de ser uma pessoa única. E então Davi ele vai lutar com aquilo que ele luta, com a funda, com a pedra e com o cajado. E então ele se prepara para ir para a batalha, e ele está indo diante deste gigante, e este gigante Golias está o desprezando por ser mancebo, ou seja, novo, ruivo, e ali uma criança basicamente diante desse Golias, diante desse gigante. E então ele vai citar o versículo que nós lemos, onde ele diz: você vem com espada, com escudo, com proteção, com amparatos, com a sua armadura muito boa e eficiente, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E por que Davi vence essa batalha? Porque Davi não vai pela sua experiência, Davi não vai pelo seu nome, Davi não vai pelas suas capacidades, Davi vai porque colocou Deus na frente. Quando nós colocamos Deus na frente, as nossas batalhas então serão vencidas, porque Deus é poderoso para nos dar vitória. E então diz no versículo 49, veja só: e Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, ferindo-o, matou, e não havia espada na mão de Davi. Ou seja, quem venceu a guerra foi o próprio Deus, porque Davi entendeu que a guerra não era dele, a guerra era de Deus. E então Davi só se coloca na disposição de dizer: Deus, eu vou, mas eu quero que o Senhor vá na minha frente, me capacitando, me orientando, e esse gigante vai cair. Se nós colocarmos Deus na frente, o gigante cai, porque o nosso Deus nos dará vitória. Amém? Vamos orar apresentando o nosso dia ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos nesse momento de aprendizado da tua palavra, onde vimos, ó Deus, várias lições muito belas para o nosso coração, e pedimos que o Senhor Deus nos ajude a enfrentar os gigantes diários. O Senhor conhece as dificuldades, os problemas, as tribulações que cada um que aqui está assistindo este vídeo está passando. Meu Deus, ajuda eles a vencer os gigantes, a derrubar os gigantes, Senhor, da sabedoria, inteligência, capacitação, visão do céu, Senhor, para que os teus filhos prevaleçam na guerra espiritual. Assim, meu Deus, nós apresentamos o nosso dia pedindo ao Senhor proteção, amparo, cuidado da parte do Senhor. Em todo momento fica conosco, pois nós amamos a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E eu te espero aqui amanhã para mais um devocional.